Eu, como que eu surgiu essa ideia? Como que eu tive essa ideia? Eu primeiro, eu tive um problema de saúde, fiquei internado um tempo no hospital e vi os médicos falando, tendo que anotar, enfermeiro, enfim, todas as pessoas que precisavam falar comigo, anotando os dados que eles tinham colhido de mim ali. Então esse foi o primeiro ponto que eu falei, pô, eu daria para fazer alguma coisa e depois eu fui ver se era viável. E o que eu quero falar aqui hoje é como que você pode levar um MVP para produção gastando quase zero, né? O que a gente usou e tal. Então, o primeiro ponto, né, MVP. Como eu estou falando com médicos e um serviço que é mensal, eu eu não me importei nesse primeiro momento em fazer um checkout, né? Uma página de checkout de pagamento para ele fazer, ele botar o cartão de crédito dele e tudo mais tal. Por que eu não fiz isso? Porque o pagamento é o negócio mais simples em termos de como você fazer o processo. Enquanto eu tiver 5 médicos, 10 médicos ou clínicas ali, eu posso simplesmente pegar e falar para eles, faz um Pix para mim, né? Eu já tenho o CNPJ, tenho a conta corrente do CNPJ, eu mando um QR Code para eles, eles me pagam. E isso vai dar um trabalho grande até o Abacate Pay a gente foi ver como que funcionava e tal. Mas não é algo não é uma dor nossa agora, porque a gente não tem um fluxo muito alto. Quando isso começa a ser um problema para a gente, aí sim a gente vai ir atrás de um gateway de pagamento. Mas o que a gente fez? Então eu falei lá que eu sou DevOps, eu mexo com infraestrutura, minha especialidade é AWS, e eu fui usar esse conhecimento que eu tenho para o nosso favor. Então eu vou mostrar aqui bem simples. Então isso daqui é a tela da AWS. Então isso aqui é o que eles chamam de free tier. Então isso daqui é tudo que a gente tem, que a AWS te dá por um ano. Tem coisas que são por ano, igual você pode ver aqui, 12 meses grátis, né, e tal. Algumas coisas são por quantidade. Sempre igual, por exemplo, o Lambda aqui embaixo, que é 1 milhão de Lambdas gratuito. Mas a grande questão o que eu estou mostrando aqui para vocês já podem lançar um MVP de forma gratuita. Você tem 5 GB de armazenamento de arquivo no S3, que é um armazenador, um storage de arquivo. Você tem 750 horas por mês de banco de dados. Você pode colocar um MySQL, um Postgres, uma MariaDB, numa instância, numa máquina de um tamanho específico, mas a grande questão é que tu não vai ter demanda para isso no primeiro mês, saca? A não ser que tu viralize, alguma coisa assim. E você tem também 20 GB aqui desse banco que tu pode ter. Outra coisa que você também pode usar, que vai servir uma VM, né? Que lá na AWS é essa EC2. Mesma coisa, você tem 750 horas por mês e você tem alguns custos de IP, se você quiser e tal, não sei o que. Mas a grande questão a AWS te fornece todos os materiais, todos os serviços aqui por um ano que você pode usar gratuito. Tem disco, tem, enfim, toda a parte que precisa para configurar você pode usar de forma gratuita. E isso foi o que eu usei para fazer esse primeiro MVP. Então hoje o nosso MVP está rodando numa EC2 com o Load Balancer, que também é gratuito, nesse nível gratuito que eu mostrei ali. Tem um banco de dados no RDS, um Postgres que a gente está usando, a nossa aplicação back-end é Go, então a gente está usando o Golang para fazer toda a parte de gerenciamento. E aí entra o front-end. O front-end tem um pulo do gato aqui. A única coisa que a gente tem que pagar é o domínio, né? Aí não tem muito o que fazer, porque domínio você não tem nada de graça. E aí o front-end entra o pulo do gato aqui. Que é o quê? O front, como eu não tenho capacidade de conhecimento, eu fui pro Lovable. E aí eu me surpreendi. Como eu sou dev e o Lovable, eu sei como fazer as perguntas, né? Então, eu só não sei colocar em prática, mas as perguntas eu consigo fazer.
Cara, eu me surpreendi. Tem várias outras ferramentas hoje nesse mesmo modelo, né? Que fizeram a cópia do Lovable, ou não sei se o Lovable é a cópia de alguém. É, e aí, com alguns cliques a gente consegue fazer. A grande questão é, o Lovable te dá 5 créditos por dia e eles renovam todo dia, meia-noite do horário de Greenwich, né? Do horário de Londres. Então, você tem que saber bem as perguntas que tu quer fazer. O legal do Lovable, você pode pegar, e tem um monte de vídeo de Lovable aí na internet, mas basicamente tu pode fazer o sync do código dele no teu GitHub, e aí se tu souber um pouco de código, tu consegue ir no GitHub e fazer as alterações, tu não come os créditos do Lovable, eu fiz muito disso, tá? Alterar texto, alterar até a estrutura, cor de CSS, enfim, adicionar página, coisas que eu sabia ali. Ele criou um projeto em React e eu fiz, né? Então é bem tranquilo. E para fazer o deploy disso é o mais interessante. O Lovable ele não suporta um deploy para você colocar a tua URL. Então tu não consegue colocar no Lovable, você não consegue falar, eu quero usar essa URL para redirecionar para o serviço. E aí, só que eles têm na documentação, eles têm lá falando para usar o Vercel, e eu acho que o Netlify, que é o que a gente está usando, e se eu não me engano tem a Vercel e tem alguma outra lá que a gente pode. Mas é código React que é buildado e no final tem a pasta dist com todas as informações que ele precisa. É um single page application, basicamente. E aí a gente foi pro Netlify, e aí eu descobri que o Netlify é free para algumas coisas. Então, o que acontece? Voltando aqui, eu tô com o site do Netlify aberto e, na verdade, ele me dá aqui, é bem simples, você seleciona o site que você quer aqui, tudo isso aqui é de graça. Claro que as coisas pagas, igual log, que você tem aqui, métrica, essas coisas estão no plano pago. Mas, cara, é um negócio de graça, tá aqui no ar, você tem os deploys que a gente fez de produção e é tudo automático. Tu bate, tu faz a atualização, ele já faz atualização no GitHub do código, ele já faz o deploy aqui automático e tal. E é muito simples de conectar, e isso aqui é gratuito. Essa é a parte mais bizarra, porque tem uma máquina dos caras rodando em algum lugar e eles me dão isso daqui de graça. Então, tanto que eu tenho um monte de sites aqui justamente porque é de graça, né? Então, eu tenho a landing page aqui, o nosso front-end é aqui, a nossa página de políticas é aqui, enfim, alguns experimentos que a gente roda também de front, de React e tal, estão hospedados aqui no Netlify. Então é um negócio que, pois aqui te dá um adianto muito grande, assim, saca? Então não tem por que a gente ficar reinventando a roda. Se eu fosse fazer isso aqui sozinho, sem utilizar a IA, eu ia levar uma cara, assim, eu não ia estar onde a gente chegou, né? E aí eu fiquei focado mais nessa parte de front, fazendo esses ajustes, e o meu parceiro, o Felipe, ele ficou cuidando da parte do back-end, que ele é desenvolvedor back-end, e a especialidade dele é Golang, né? Então o bicho destrói no Go, então a gente tá fazendo isso. Então o nosso back-end é Golang, o front em React, muita coisa eu tô aprendendo, eu tô entendendo como que funciona, mas tá bacana. Então, tipo, isso aqui, com poucas coisas você consegue ter o teu MVP no ar, saca? Tipo, você não pode pagar. Então, tudo que eu te mostrei aqui, o Lovable é de graça, o Netlify é de graça, a Amazon você tem que saber, na Amazon exatamente você não pode sair criando um monte de coisa, mas é porque eu sei como criar, né? Eu trabalho com isso já há anos, então eu usei dessa minha experiência para criar ali. Mas tem outros, tanto é que o Lovable, você pode criar back-end no Lovable também.
e eles têm uma integração com o Supabase. O Supabase, ele é como se fosse um Heroku, uma plataforma que você não precisa gerenciar as coisas mais por baixo, tipo infraestrutura mesmo, assim. Então é bem bacana, essas ferramentas ajudam bastante. E é desse jeito que a gente foi para produção, gastando zero. Então hoje eu acho que a nossa conta não chega a R$ 50 por mês, eu estou falando de US$ 10 por mês. Então é um negócio bizarro de barato assim para você colocar a sua ideia em prática. Então acho que é válido você explorar isso daqui, dessa inteligência artificial. Se tu for programador, tu consegue chegar muito longe, muito rápido. Basta ter a ideia. Beleza?